O sexo, ele é um dos pilares de um casamento. Sim. E existem muitos casamentos onde tem problema na área sexual. Muitas mulheres acreditam que tudo bem elas não terem prazer, que só o marido tem que sentir prazer. Ainda existe muito a ideia de que eu tenho que estar disponível para o meu marido a qualquer momento. Mesmo que eu não queira, mesmo que eu não tenha vontade, se ele quer, eu tenho que dizer sim. Mulheres que são casadas há muito tempo e nunca tiveram um orgasmo, enfim, várias situações. Eu gostaria de saber quais são os casos mais comuns que você atende? Então, não só que eu atendo, mas que a literatura também traz a questão do desejo. Então, por exemplo, quando a mulher ela vira pra gente e fala assim, eu não tenho desejo sexual. O que ela tá esperando? Ela tá esperando um desejo de subir pelas paredes. Né? Ela tá esperando um desejo de o marido chegou, eu quero agarrar ele, né? Eu quero estar com ele. Porque nossa construção sobre desejo, ela perpassa muito a televisão, os filmes, as novelas, né? A própria pornografia. Hoje a gente não precisa mais assistir pornografia para ter uma ideia pornográfica. Você pode nunca ter assistido pornografia na vida, você tem uma ideia pornográfica sobre sexo na sua cabeça. Então, hoje a gente olha para as mulheres e a gente percebe que elas têm muita dificuldade frente ao desejo. Mas, ao mesmo tempo que elas se julgam com dificuldade, elas desconhecem também as possibilidades de desejo. Porque se eu fosse falar para vocês sobre desejo, eu falaria que existem dois tipos de desejo. Existe o desejo sexual espontâneo, você olhou e você quer para você, ataca a pessoa, né? E existe o desejo sexual responsivo, que é aquele que é construído a partir da conquista. E olha que interessante. A maioria das mulheres que vêm conversar comigo e falam assim, Eliane, eu não tenho desejo. Aí eu descubro o quê? Elas não têm o desejo sexual que é espontâneo. E isso é esperado para um relacionamento de longo prazo. Então, eu tenho 20 anos de casada hoje. É muito mais incidente na minha vida o desejo sexual responsivo do que o espontâneo. E eu tenho um problema por causa disso? Não, eu tenho falta de conhecimento. Eu não tenho conhecimento do desejo sexual responsivo. E o que é ele? É quando, por exemplo, o meu marido, ele me procura sexualmente e eu tô até com preguiça. Né? E eu penso, mas eu queria dormir, né? Mas ele vem cheiroso, ele me toca de um jeito gostoso, ele me seduz. E quando eu me envolvo, o sexo, ele é ótimo também. Então, acontece o envolvimento, acontece o prazer. Por quê? Porque você deu espaço para o desejo sexual responsivo. Só que hoje a gente tem uma construção social muito equivocada também. Essa construção de que a mulher ela precisa querer para estar lá. E aí a gente tira, né? A gente tira essa conquista do casamento. Isso é tão perigoso. E às vezes até acontece de, tipo assim, chegou a hora de fazer sexo, então não tem nem esse momento do chamego, porque homem é muito mais visual, né? A mulher não. E aí, essa conquista. Vamos desconstruir esse negócio. Não, tô com vontade, tem que ser assim, e começa a tirar a roupa. Não é, né? E você sabe que tem um estudo muito bacana que eles fizeram. Eles compararam 61 artigos científicos. E eles chegaram à conclusão que quando a mulher e quando o homem é exposto a algum conteúdo sexual, os dois, as mesmas áreas do cérebro, vão estar ativadas. Então, isso desconstrói muito essa ideia de que o homem é visual e que a mulher não é. Na verdade, nós somos também. Só que a gente, às vezes, não dá o espaço sexual que o homem dá. Então, imagina, se eu olhar alguma cena sexual, eu vou ficar também excitada, eu vou gostar de ver o que eu tô vendo. O homem do mesmo jeito. Só que o homem, ele vai sendo educado socialmente para dizer assim, tá tudo bem, tá tudo ok. E a mulher não, a mulher ela é podada desde muito cedo. Então, muitas mulheres não sabem nem reconhecer o que é estar excitada. E quando elas se percebem excitadas, elas têm medo. Por quê? Porque a mulher, ela precisa ser o controle no relacionamento. Isso é muito forte, né? Porque o homem, ele pode se entregar para o prazer, ele pode sentir o prazer dele, ficar feliz, né? O homem fica orgulhoso quando ele tem um pênis ereto. Tá errado? Não, tá certíssimo.
Só que a gente precisa entender o seguinte: essa mulher, ela também fica excitada. Essa mulher, quando ela tiver o orgasmo, ela também vai perder o controle. Só que ela se sente tranquila em relação a isso? Nem sempre, porque a sociedade ela vem e coloca assim: você precisa ser a razão no relacionamento. Então as mulheres vão ter muito mais problemas para ter orgasmo, porque o orgasmo é perda de controle. E isso também tem a ver com a questão dos homens que não se preocupam se estão dando prazer ou não para a mulher. Também. Aí a gente tem uma outra construção social que precisa ser desfeita, que é a ideia do sexo penetrativo. Né? Então, muitas vezes, esse homem, ele pensa assim, é sexo? Então, tô aqui com uma ereção, tudo que eu preciso é encontrar um lugar para colocar meu pênis. Ok. E aí, a gente, infelizmente, reduz o sexo só ao ato penetrativo. O sexo penetrativo, ele vai ser prazeroso para o homem, mas ele vai ser uma decepção para as mulheres. Por quê? Nós precisamos, um exemplo básico, nós precisamos de mais sangue que o homem para ficar excitado. Então, o homem ele vai precisar entre 80 e 120 ml de sangue para um pênis funcionar bem. Já as mulheres, elas vão precisar entre 500 e 800 ml. Eu não tenho dado, mas eu acho que a maior parte das mulheres tem dificuldade de ter orgasmo na penetração, né? Tem. E o dado científico, a estatística é só 30% das mulheres conseguem ter orgasmo com a penetração. 70% vão conseguir ter o orgasmo com estímulo direto no clitóris. Mas aí você vai olhar para mim e falar assim, mas as mulheres são defeituosas, as 70% que não conseguem? Não. Na verdade, elas não têm um corpo e uma cabeça preparada para o prazer. Se elas colocarem essa cabeça para entender bem esse momento da penetração, se elas colocarem esse corpo para funcionar da forma correta, elas vão atingir também o orgasmo com a penetração. Só que a gente entende orgasmo com penetração quase que sendo assim, ó. O homem chega preparado, ele coloca o pênis e você morre de prazer. Isso não é verdade. Orgasmo com penetração não é isso. Por quê? Quando a gente fala sobre orgasmo, a gente precisa entender as 4 fases do relacionamento sexual. E quais são essas fases? Desejo, excitação, orgasmo e resolução. Então, eu só chego no orgasmo se antes eu tive desejo e excitação. Então, uma pessoa que acha que eu vou penetrar minha esposa e ela vai morrer de prazer, ela desconhece a resposta sexual. Porque até o homem, ele só conseguiu ter o orgasmo dele porque antes ele teve o desejo, porque depois ele ficou excitado, e aí o ápice do prazer veio com o orgasmo.